nós vamos começar para a gente entender um pouco isso, tá certo? Êxodo capítulo 12, verso 11, 12 e 13. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, olha o que é a Páscoa que o texto está dizendo, certo? Vocês vão comer o cordeiro e vão comer como? Os vossos lombos cingidos, ou seja, vocês vão estar vestidos, prontos para sair, o sapato vai estar no pé, o cajado na mão, e vocês comam depressa. E isso é, o que é isso? Isso, agora me diz Feliz Páscoa. Cabe? Não, mas nós vamos entender isso direitinho. Verso 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Repita comigo: passarei por cima de vós. Isso aí. O que é Páscoa? Páscoa é o passar por cima. A Páscoa do Senhor é pular, certo? É identificar. Eu venho numa sequência fazendo algo, e quando eu chego aqui, ao invés de fazer isso também aqui, eu pulo e vou continuar fazendo, mas não faço aqui. Então o que é Páscoa? Páscoa é passar por cima, pular, transpassar. É isso. Nós vamos ver agora o porquê disso, para que você saia reconhecendo a Páscoa do Velho Testamento ou do Antigo, certo? E a Páscoa do Novo Testamento. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está exposta. Usa-me como um canal de bênção para esclarecer, informar, conduzir pessoas a um nível de proximidade maior para contigo. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, vamos entender o início dessa história e por que essa necessidade. Somos criacionistas. Acreditamos que Deus criou o homem, certo? Bom, nós também descobrimos biblicamente que Deus teve um problema no mundo espiritual, onde um anjo foi banido, certo? Do convívio com Deus nas regiões celestiais. Este anjo foi banido por causa de uma rebelião, por ter o desejo de ser alguém igual ou acima de Deus. O tempo passou, após a expulsão deste anjo, e Deus então vai criar um ser, que segundo a Bíblia, ele é a imagem e semelhança de Deus. Um ser, a imagem e a semelhança de Deus, agora vivo. Automaticamente, esse inimigo de Deus, Satanás, que não saiu apenas sozinho, mas com a terça parte dos anjos, ele agora vai buscar atacar este homem. E qual é a proposta de Satanás? É criar um ambiente onde ele coloca o homem em pé de igualdade com ele. A proposta de Satanás é: eu preciso fazer com que o homem
cometa algo bem parecido, próximo daquilo que eu fiz, para que ele seja ou esteja colocado debaixo da mesma pena. Porque se eu fizer isso, duas coisas vão ter que acontecer. Deus é justo, né? Então, se ele não pode, continua perdido a possibilidade nesse momento, alguém já tem que morrer, certo? Para pagar um erro cometido. E é esse cordeiro que morre para vestir o homem. Durante esse período, até basicamente Gênesis 12, nós temos a humanidade crescendo, se expandindo. Uma série de questões são permitidas. Relacionamentos entre pessoas da mesma família, o crescimento precisa precisa acontecer. Isso vai tomando uma desenvoltura até que chega a Gênesis 12. Gênesis 12, Deus não vai escolher um povo, porque Ele não quer escolher um povo. Ele quer formar um povo. Ele quer pegar alguém e dar a esse alguém valores, princípios, direção, promessas. E é isso que Ele faz com Abraão, no capítulo 12. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma bênção, multiplicarei a sua descendência. Nós não somos um povo escolhido, nós somos um povo formado. Entendeu? Deus forma um povo a partir de Abraão. Este povo então vai caminhando, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José. E até então não temos Páscoa nenhuma. Não há Páscoa. O povo então vai para o cativeiro no Egito. 400 anos cativo. Gerações e gerações já nasceram escravos. Diante da cultura, dos ensinamentos, das adaptações. Tem pessoa que não se adapta, tem outras que se adaptam com facilidade. E é assim que funciona. Porém, havia uma promessa de Deus de remover aquele povo de lá. E agora, então, Deus
vai tirar o povo? A mão a ser usada é a mão de Moisés. Moisés vai entrar no Egito como um legislador para negociar com o faraó a libertação do povo cativo. Ela dura um bom tempo, onde 10 pragas vão ser direcionadas ao Egito. Ela é basicamente uma reação em cadeia. Ela começa de formas simples, como uma água, né? Uma cobra, uma vara virando uma cobra, uma água feita em sangue, mas aí ela começa com o aparecimento das rãs, as rãs morrem, e aí vem as moscas, por causa, certo, dos cadáveres das rãs. Após as moscas, vem as úlceras, é coceira, é a morte dos animais, certo, é a saraivada de pedras. Cada praga direcionada por Deus, ela tem um alvo, certo? Seja esse alvo religioso, inicialmente, emocional, atinge, certo, a lavoura, a plantação, a economia, ela vai atingindo todas as áreas, até a 10ª praga chegar. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E nesse momento Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou passar e vou matar o primogênito de cada casa, seja pessoa ou animal. Mas eu quero que você avise o meu povo. Que povo? O povo que eu formei. Mas o povo que o Senhor formou está vivendo no cativeiro? O Senhor formou um povo, e esse povo que é seu, ele está cativo? Ele está cativo. Ele viveu durante um bom tempo tranquilo, quando José era governador, e depois ele começa a ser pressionado. Por quê? Por causa da adaptabilidade. Uma das coisas mais perigosas da vida se chama bom. O que é bom não é o máximo que podemos viver, mas pode nos impedir de alcançarmos o máximo. Pessoas que alcançam o bom, pode ter no bom a possibilidade de nunca viver o extraordinário, simplesmente porque se acomodaram. Dê algo para a pessoa que ela tenha por satisfeito, por satisfatório, por bom, dê. E ela pode não querer mais nada além do bom. Alguém me deu, sei lá, R$600, R$800, R$1.500, R$2.000, alguém me deu isso, e isso me tornou bom. Não venha me oferecer um salário de 5.000, de 7, porque eu não quero, porque isso para mim já está bom. Na época de José, obviamente que o Egito era muito bom para aquele povo. E por ele ser muito bom, o que acontece? O José havia avisado a seus familiares: o dia que vocês saírem daqui, leve os meus ossos. O que José está dizendo? Esse lugar não é o destino de vocês. Esse é um lugar de passagem. Não se acomodem aqui. Pare de tratar isso como seu destino. Pare de aceitar migalhas. Entendeu? Pare de aceitar qualquer coisa. Venha ela de pastores, de cônjuge, de filhos, de pais, de governo, seja de quem for. Nós fomos um povo formado e podemos viver o melhor desta terra. Pronto. Então não aceite. O povo ouvia isso o tempo inteiro. O Deus que nos trouxe para cá vai nos tirar daqui. Só que o povo
O Egito era bom. O governador do Egito é Zefanete-Paneia, o José. O povo foi se adaptando ao bom. E ninguém queria sair do Egito. Então não tinha outra forma de tirar o povo do bom para levar para o sensacional, senão criar uma crise. Porque se tiver bom, queridinho, ninguém está afim de mudar. Entendeu? Seu casamento às vezes está bom, mas pode ficar sensacional. Quem é que traz a oportunidade do sensacional? Uma crise. Hoje sua situação econômica pode ser boa, mas ela pode ser sensacional. O que é que vem? Uma crise. Então, o povo de Deus está no cativeiro agora, que não era cativeiro anteriormente, simplesmente porque se adaptou ao cativeiro. Então Deus disse: ah é? Vocês se adaptaram ao bom? Então eu vou fazer o bom ficar ruim, porque aí é o único jeito. Vou te dar um exemplo mais claro. O José estava bem na casa do Potifar, lá no Egito, sim ou não? Sim ou não? Ele queria sair de lá? Ele pediu alguma vez a Deus: me tira da casa do Potifar? Não. Mas ele precisava sair. Então o que é que Deus fez? Botou aquela maluca de olho nele, aquela doidona, que agarrou o Zé falou: sai, maluca, não vou te pegar e tal. E ele foi para a prisão, sim ou não? A prisão era boa? Ele pediu a Deus para sair? Sim ou não? Ele pediu copeiro, sim ou não? Então, por que ele pediu para sair da prisão? Porque a prisão era? Então, o lugar bom, ele tinha que ficar, sim ou não? Não, ele tinha que sair, mas ele queria? Não. Então cuidado com a crise, que tem umas crises que vêm na sua vida exatamente para tirar você do bom e levar você para o sensacional. Você acredita nisso? Isso. Olha só, mas vamos voltar aqui para o que interessa. Agora, o Moisés que está lá, o povo no cativeiro, Moisés, instruído por Deus, falou para o povo assim: ó, o negócio é o seguinte, Deus vai nos tirar daqui, vai matar o primogênito. Então vocês vão fazer o seguinte: pega um cordeiro ou um cabrito, tanto faz, certo? Se um cabrito for muito para uma família, chama o vizinho, certo? Mata o cabrito, tira o sangue, passa na porta ou no caixonete, como queiram, certo? E coma o cabrito. Como o cabrito, mas primeiro, como o cabrito com pão sem fermento. Por que comer com pão sem fermento? Porque se for comer com pão com fermento, tem que esperar o fermento, e Deus está falando, tem que sair daí com pressa. Eu estou a fim de tirar vocês. Deus está dizendo para mim e para você: eu estou desejoso de tirar você dessa vida, desse ambiente, dessa situação, e eu tenho pressa para tirar você daí. Ah, mas eu estou gostando daqui. Então coma com erva amarga, miserável. Só para você lembrar que isso aqui não é bom. Pare de gostar disso. Tem gente que se apega ao sofrimento. Às vezes a gente fala assim para a pessoa: você que está sofrendo, você que está com problema, vem aqui na frente, que agora nós vamos orar, e você vai ficar livre do seu problema. Aí você fala para o seu problema: vamos lá que eu vou levar você lá. Chega. Aí você vem e o pastor ora e grita, esperneia: problema! Sai agora! Mandou na vida dele. A gente acaba de orar, a pessoa fala para o problema acabou a oração, vamos embora que o culto já está acabando. Porque tem gente que o problema já ficou um problema de estimação. Você já se adaptou, certo? Então quando nós olhamos para essa situação, é isso que nós vemos. Pessoas estão adaptadas. E aí, o sangue do cordeiro passa nos umbrais, e a carne do cordeiro vai para dentro das pessoas.
o sangue vai para a porta, a carne vai para dentro. Entendeu? Lá na frente nós vamos ver outro cordeiro que disse: eu sou o pão da vida e o meu sangue vai te dar a vida eterna. Continua do mesmo jeito. Sangue e carne. O cordeiro que morreu para o sangue ficar na porta, o cordeiro está dentro das pessoas. Entendeu? E aí o anjo explica, ou Moisés explica às pessoas, porque nessa madrugada eu vou passar em todas as casas do Egito, e a casa que tiver o sangue na porta e o cordeiro no estômago, não morre ninguém. Coma pão sem fermento, coma ervas amargas, coma com corpo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, ou seja, coma depressa, porque eu vou tirar vocês dessa situação o mais rápido possível. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela madrugada o anjo passou, e como eu disse, Páscoa significa o quê? Saltar, pular, transpassar, certo? Então, imagine que eu sou o anjo agora, com a espada. Onde eu vou? Me ajuda aí. Eu vou na porta. O que é que eu vejo? Então essa aqui não posso pegar não. E essa aqui? Sua casa, não tem sangue, tem? Já matei, demorou a responder, morreu, maluco. É, na verdade, tem que ser rápido. A sua casa tem sangue ou não? Então pula. A sua casa da sua sogra tem sangue ou não? Não, aí já matei umas 10 sogras. É só para descontrair um pouquinho. A casa que tem a marca morre? Sim ou não? Isso. E a casa que não tem a marca? E que tem a marca? Não morre. Então quando o anjo chega na casa que tem a marca, ele faz o quê? Pula. Para ficar mais fácil. Tá certo? E que é Páscoa? Pular. Pulei a casa do sangue, peguei a casa sem sangue. Certo? É só isso. Tá bom? Isso aí. Só para você não esquecer. Beleza. O problema está resolvido, sim ou não? Aí a regrinha é básica. A partir de agora, vocês vão comemorar essa tal de Páscoa, essa tal de passar por cima, certo? Todos os anos. Desde então. Até José não teve Páscoa. A Páscoa começa, repita comigo assim, em Gênesis não tem Páscoa. A Páscoa começa no Êxodo. E quem é o cara da Páscoa? O coelho. Não, é o Moisés. Eu não sei, eu também não estou afim de saber não. Pastor, o coelho que bota ovo, nunca vi coelho botar ovo, nunca vi nada. Eu acho que tinha que ser o pato da Páscoa, o ganso da Páscoa, o frango da Páscoa. Mas o coelho da Páscoa eu não consigo entender esse troço, mas deixa para lá, certo? Isso aí. Mas se quiser me dar um ovinho, não ligo, tá certo? Eu como e dou até um beijo no coelho. Olha aqui, olhe para mim, olha só. Então a Páscoa do Velho Testamento é a turma que estava no Egito não morreu porque tinha isso aí, tá certo? Dali para cá, todos os anos se comemorava a Páscoa. Bom, aí agora nós vamos para o Novo Testamento, para a gente acelerar, para dar tempo de mostrar tudo. Agora nós temos outro problema. Por quê? Porque o sistema da salvação, olha bem, agora não é salvação de corpo. A Páscoa do Antigo Testamento é para não morrer fisicamente. Tá certo? A Páscoa do Novo Testamento é para não morrer espiritualmente. É diferente, porque morrer fisicamente, eu vou dar uma notícia para você. Você vai morrer, sabia?
profeticamente agora. Veja a sua morte. Quando? Não sei, um dia você vai morrer. Alguém te avisou isso? Não, né? Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer hora alguém grita, 323. Era você. Novo. Eu gosto da morte porque, presta atenção, a morte é democrática. Pode notar, a morte mata a gente feio? Mata. Mas a morte mata a gente bonito. A morte mata pobre, mas mata rico. Mata macumbeiro. Mata espírito, ateu e crente. Também mata. Olha que morte legal. A morte é democrática. Então não tem como não morrer. Só que agora nós estamos diante de um outro problema. Porque agora o assunto da morte do Novo Testamento não é morte física, é morte espiritual. Não é espírito saindo do corpo, é alma se afastando de Deus. E agora quem é que entra? O Cordeiro, o mesmo Cordeiro. O Cordeiro que morreu para vestir Adão e Eva, já era um apontamento para Jesus. A arca, que os animais entraram para se salvarem, só seria salvo quem estivesse dentro da arca. Aquilo já era uma simbologia de Jesus, só nele há salvação. Nós vamos encontrar a figura do Cordeiro direto. Mas agora no Novo Testamento, nós temos um problema. Está faltando sacerdote. O sacerdócio, ele está comprometido. E com o comprometimento do sacerdócio, nós temos um problema. Porque nós não temos pessoas qualificadas para sacrificar. Certo? Isso ficou caro. Isso ficou algo de extremamente interesse das famílias sacerdotais. Então isso vai acabar. E para acabar precisa de duas coisas. Primeiro, precisa de um sacrifício único. Depois dele, não há necessidade de se matar mais nada. A partir dele, não tem que comprar madeira para oferecer sacrifício. A partir dele, não tem que comprar óleo, não tem que comprar incenso. Um sacrifício único. E com sacrifício único, nós vamos precisar de um sacerdote à altura de tal sacrifício. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote. Cristo é o sacerdote e o sacrifício. Só que preste atenção, irmãos. Olhe para Jerusalém, recheado de sacerdotes, assim de familiar de sacerdote vendendo incenso, óleo, vendendo animais para serem sacrificados. E que história é essa de chegar alguém agora e dizer: olha, vai ter um sacrifício único, e a partir desse sacrifício único não há necessidade de sacrificar mais ninguém. Vou matar esse cara. Que história é essa? E o que eu vou fazer com os meus cordeiros? Como é que eu vou viver se eu vivo de oferecer ou de vender madeira para o sacrifício? É lógico que está assim de gente louca para matar Jesus. O que Jesus está fazendo, humanamente, é gerando uma crise na família sacerdotal. Os sacerdotes perderam o valor. E pior, Jesus já tinha roubado a atenção. Quando ele começa a fazer milagre, multiplicar pão, ressuscitar pessoas, curar enfermos, libertar de demônios, ninguém mais está a fim de ir na igreja. Todo mundo quer ir atrás de Jesus, porque a palavra dele é boa, ele prega a verdade, ele tem informação para esclarecer tudo, ele tem poder.
Ninguém quer mais ir para o culto na igreja. Todo mundo quer ir lá. Então os caras tinham motivo de sobra para querer matar Jesus. Não precisavam de Satanás para isso. Jesus por si só já tinha construído um ambiente onde os sacerdotes queriam vê-lo o quê? E ele é o que de Deus? Ele é o cordeiro de... Então qual é a classe que sacrifica cordeiro? Qual é a classe que sacrifica cordeiro? Então quem é que tem que estar a fim de matar Jesus? Sacerdote. A estrutura é toda montadinha. Mas aí Jesus começa a falar algo muito estranho. Jesus começa a falar que vai vencer a morte. Ah, vocês vão derrubar esse templo, eu vou construir em 3 dias. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus começa a contar histórias que começam a gerar problemas para o sacerdote. Porque se ele ressuscita de fato, o problema fica pior. Então agora, eles não sabem direito o que fazer. A gente mata o cara, não mata o cara. Como é que funciona isso? Jesus vem com essa conversa, os discípulos não estão querendo, ninguém está conseguindo entender. Pedro tenta interpelá-lo. Aí vem a Páscoa. O que tem na Páscoa? O sacrifício de cordeiro. Jerusalém está repleta de gente com animais, lenha, incenso, óleo. Sempre foi assim, desde o Êxodo. Então está todo mundo lá. O que Jesus faz? Vai para lá também. O próprio Judas diz: Senhor, estão querendo matar o Senhor, mas eu vou. E lá vai ele. Chega lá, o prendem, o julgam e o matam. Sexta-feira. Eu não sei se você sabe, mas a sexta-feira do judeu começa na nossa quinta-feira. Entendeu? O dia do judeu começa por volta de 5 e pouca da tarde. Então todas as vezes, 5 e pouca, já é o dia seguinte. Tem algum adventista ou alguém aqui que tem parente adventista? Não? Se tiver, levante a mão aí. Isso. Então normalmente você deve saber, né, como isso funciona. Tá certo? Então, porque eles cultivam esse costume. Então, o que acontece? Jesus é morto, ok? Ele morre na sexta, por volta de 15 horas, 3 horas da tarde. Se o dia vai virar, ok? Por volta de 5h30, após a morte de Jesus, ele só tem 2 horas e meia para remover o corpo e colocar no túmulo, porque senão não pode fazer mais, porque aí já seria sábado. Então o sistema é muito rápido, ligeiro, lembra? Coma como? De forma apressada, certo? Porque tem que ter pressa. É assim que funciona. Funciona no Antigo Testamento assim e no Novo também. Então o que vai acontecer? Eles colocam José de Arimateia, um senador, intervém, pede para tirar o corpo de Jesus, tudo é feito muito rápido, pega um túmulo que ele tem, coloca antes de virar sábado. Ok? Por isso dá 3 dias, apesar de ele ter morrido aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas antes de terminar a sexta. Mas ele ainda morre na sexta-feira. Mas agora os sacerdotes têm um problema. E se ele ressuscitar? Então vamos colocar uma vigilância no túmulo para ele não, certo? Para nós ficarmos tranquilos. Então os guardas vão para lá.
tomar conta do túmulo. Quando de repente um anjo aparece, remove a pedra, Jesus ressuscita e vai embora. Os guardas então levantam e correm para conversar com os sacerdotes. Quando chegam as mulheres, o jardineiro ou o anjo, independente do contexto que você leia do Evangelho, diz para ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai até os discípulos e diga aos discípulos, fala também com Pedro, porque Pedro não está andando com o discípulo, porque os discípulos não estão querendo andar com Pedro, porque o Pedro negou Jesus 3 vezes, certo? O Judas está morto, mas o Pedro está vivo, e a gente não quer andar. Pedro ficou isolado, mas o anjo disse: avisa aos discípulos e a Pedro, para eles irem, que Jesus vai encontrar-se com eles. Mas os soldados, eles vão avisar o sacerdote: ó, o cara ressuscitou. O homem fez o que tinha dito. Nunca ninguém ressuscitou a si mesmo. Paulo ressuscitou um rapaz, certo? Elias, Eliseu, mas ninguém conseguiu ressuscitar a si mesmo. Esse cara venceu a morte. E pior, ele ressuscitou de uma tal forma que não dá para matá-lo novamente. Ele não ressuscitou num sistema 100% convencional. Quando Jesus aparece ressuscitado para os discípulos estão meio confusos. Mas eles estão fazendo uma comidinha, um peixinho. E Jesus sabe que eles estão confusos, achando que ele pode ser um fantasma, uma aparição. Então Jesus diz: me dá um peixe aí que eu estou com fome. Quando Jesus come e dá a oportunidade a Judas Iscariotes de colocar o dedo, eles descobrem que Jesus tem um corpo. Mas quando eles estão reunidos numa casa, Jesus entra com a porta fechada, o que indica que ele passou pela parede da casa e entrou. Ou seja, a forma cuja qual Jesus ressuscitou, é impossível matá-lo novamente. Eu termino a minha mensagem com a história de aproximadamente 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, acho que nem tem isso tudo, né? 2 semanas mais ou menos, 1 semana, morreu o nosso irmão André, um valente que lutou contra o câncer. Eu fui visitar o André, e o André não tinha mais como viver. Porque André perdeu o medo de morrer, Reinaldo. Durante aquela morfina toda, ele teve a oportunidade dada por Deus de ver o outro lado. E quando o André viu o outro lado, ele descobriu o que nós acreditamos, mas ainda temos medo. Acreditamos, mas não temos 100% da garantia, porque somos humanos. André viu que Jesus estava do outro lado para recebê-lo, para dizer para ele: vinde bendito do meu Pai. Ontem nós perdemos outro irmão para Jesus. Onde está a esposa do Carlos? Faz assim para mim. Ela está aqui? Nosso irmão. Isso. Ontem, certo? Um homem extraordinário, ok? Caminhou com a gente aqui mais de 1 década. Mas foi
ver se cumprir na vida dele o que Jesus disse que faria, fez, e hoje nós comemoramos. A carta ao Apocalipse diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Enquanto o Cordeiro do Antigo Testamento livra apenas o primogênito da morte, o Cordeiro do Novo Testamento livra a todos da morte. Jesus é único e suficiente. Uma entrega única de alguém que é Cordeiro e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. E é isso que nós comemoramos hoje. Nós temos a garantia em Cristo Jesus, a esperança de que um dia nós vamos passar dessa vida para o outro lado, e do outro lado Jesus vai estar em pé diante de nós dizendo: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que foi proposto. É assim que funciona. Isso é a nossa Páscoa. Pastor, mas a Páscoa não é pular? Pois é. É a mesma coisa. Hoje tem gente que infelizmente vai para o inferno. Sim ou não? Sim. Nós gostaríamos que todo mundo... Eu falo nisso, um tempo atrás tinha um velório, e aí o pastor está celebrando o velório, a viúva está sentada perto do caixão, e o pastor está. Estamos diante de um grande homem, um excelente pai, um marido, um cara excepcional. Aí a viúva falou para o filho assim: vê se é seu pai que está lá. Eu acho que trocaram. Você está rindo? Mas é sério, o inferno não foi feito para nós, foi feito para quem? Foi feito para quem? Para Satanás. Agora diga assim: mas eu quero ir, fala. Alguém falou? Eu gosto porque às vezes a gente pega as pessoas desligadas. Esse dia eu fui num culto, eu vi o pessoal falando, eu falei: quem quer ir para o inferno diz amém. Lotou 2 ônibus. É porque o pessoal não prestava atenção não. Mas mesmo tem gente que não quer, mas vai. Mas nós somos certinhos, sim ou não? Sim ou não? Nós merecemos ir para o céu, sim ou não? Nós merecemos ser salvos, sim ou não? Mas nós vamos, sim ou não? Nós vamos? Sim ou não? Por quê? Porque tomamos posse de quê? Do sangue do... E aí a morte, ó, pula eu e pega o Zia. Eu sempre, fica tranquilo que ele já está acostumado comigo. Que eu sempre, certo? Mas a morte vem, você fala, aqui tem o quê? E o sangue de quem? E ele me purifica de todo? Então vai pegar o sem sangue. O anêmico. O sem sangue. Certo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Nunca mais esqueça. Você merecia ir para o inferno. Não merecia ou não merecia? Fala assim: eu mereço, mas não vou. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por nós. Pastor, mas eu fumo. Pois é. Reconhece Jesus, certo? Ah, pastor, mas eu fumo, mas eu acredito em Deus. Meu coração é de Jesus e o meu pulmão da Souza Cruz. É algo parecido assim. É, algo parecido assim. Então nós não merecemos. E essa turma que vai, como foi o nosso irmão André, como foi o nosso irmão Carlos, nos entristece demais da conta. Mas nós cremos, pelo menos eu creio, que um dia eu ainda vou chegar lá e vou ver meu irmão em Cristo Jesus.